Estamos ao vivo. Opa, já apareceu. Eu vou compartilhar. Amor, a coisa hoje foi meio missão impossível. Foi corrida, hein? Olha lá, boa noite, pessoal. O pessoal já está chegando. Ó, boa noite, gente. Estamos chegando, porque daqui a pouquinho começaremos uma live muito, muito boa. Boa noite, Sueli. A Sueli por aqui. A Jana dando boa noite também. Boa noite, Jana. E é isso aí, gente. Ó, antes então da live começar, vamos fazer aquele servicinho que ó, é um positivo pra gente, hein? Compartilhar o link da live lá no perfil de vocês para que mais pessoas possam assistir a nossa live ao vivo também. Isso aí. Ô, Lilian, tá sem luz aí? Então vamos começar com o segredo. Não tinha luz em casa também. A gente correu para vir aqui para a clínica para apresentar. O interessante é que a gente tomou banho no escuro. Na hora de pegar a camisa, ao invés de pegar a minha, eu peguei a do Caio. Meu amor, você eu tô com a camisa do Caio. Fiz a barba no escuro, então deu um pedaço com barba, outro sem. Foi complicado. Mas estamos aqui. Estamos aqui, corremos aqui. Exatamente. Ó, o meu amigo Cláudio querido, assistindo. Ó, o Klaus, a Rose, beijão pra vocês, amigos queridos. A Fátima Ortiz está por aqui. Oi, Fátima, boa noite. A Dalila também, oi, dando boa prima. noite. Olha a Cristina Ana aqui, Cristina meu aqui, querido, meu. abraço. Ela e o Roberto estão assistindo. A Natália Gomes também. Oi, Natália, querida, abraço. Eu vi a Natália passando, eu acho que com a netinha dela na rua, acho que foi na sexta-feira, me parece. Que legal. Coisa mais linda, as duas de bracinhos dados, assim, muito bonito. Que bom. Ó, a Rosa Maria Moreira, Rosa, dando boa abraço. noite. Ela disse que nem fui caminhar para não perder a live. Por Que isso que a gente, maravilha. tem que dar um jeito Que legal. de transmitir a live, né? Estamos aqui, né, meu amor, no seu consultório, vamos... É isso aí. A Masumi, querida, também, Masumi Tanaka. Quem mais que apareceu aí? Ó, a Márcia Falha. Márcia, querida, abraço, Márcia. Quem mais? O meu querido amigo Almir, o craque Almir, zagueirão e modelo. Aí sim, Almir. E o seu Antônio, lá de Paranavaí, está por aqui também, ó, dizendo boa noite, sede de ouvir, sede de aprender, Legal, e sede de legal. ensinar, e sede de uma saúde boa. É isso aí. projeto. A querida Sede. Catarina, minha amiga, minha paciente exemplo. A Lúcia Branca, Keiko a Lúcia lá de aqui. Londrina, querida. A Isso. Branca que está sempre presente. Nice O Paula Almir. Nunes. A Nice, também. O Almir dizendo, chamando o Inajá de craque. O Inajá era eu, pessoal, quando jogava futebol. Luciana Botari. Legal, bastante gente chegando aí. Que bom, que bom. Muito bom. Hoje a live ela vai ser importante para vocês entenderem o mecanismo, né, desse projeto, para vocês participarem ativamente, já com objetivos bem estabelecidos, conforme eu vou falar adiante. Tem mais quem? Ó, a Celeucia, chegou agora, a Malu Miosso. Hoje eu estou com um delay aqui bem considerável, viu? Ó, a Elaine Margarizo, lá de Najá, tá por legal, aqui. abraço, Que bom. Elaine, que legal. Hoje eu tô sem a canequinha do amigo do bicho, porque eu saí correndo. No improviso, vir pra cá, né, tá? meu amor? Não deu tempo de pegar. Deixa eu ver, ó. Silvana. Malu Miosso, Elaine também aqui, né? A Silvana, lá de Telêmaco. Isso. A Celeucia, você já falou da Celeucia? Boa noite pra A gente ela. fala de novo, abraço. Sim, claro. Aí fica o meu boa noite agora, né? Legal. É isso, gente. Olha, tem 27 pessoas já assistindo. A gente espera que aumente bastante. Ó, apareceu a Nilza também, minha querida amiga Nilza. Então tá. Então hoje é tudo meio improvisado, né? Realmente estava sem energia elétrica naquela região nossa ali.
E a Lilian já disse que na casa dela está sem energia também. E aí nós íamos ali, a gente tem a nossa sala já arrumadinha, pronta. E aí, mas como não teve jeito, nós corremos para cá e chegamos agora em cima da hora. Achamos um lugarzinho aqui, vamos começar. Né? O importante é o recado que a gente vai passar para vocês hoje. Olha, mais gente chegando, né? A Jane Zanata, querida, a Ângela Vicentim. A Lucília de Carvalho está aqui Lucília, marcando. nossa vizinha querida. Marcando os colegas, Sim, que legal. Que legal, gente. Muito vamos bom. avisar os amigos, a live começou. Olha lá, a Lucília, nossa vizinha querida, tá no escuro Tá, também. é verdade, A nossa amiga Inês. A Inês Nones, beijão pra você, Inês. Legal, pessoal. Eu acho que já dá pra gente começar a falar, né? Então, hoje a gente vai começar com um projeto. Essas lives, elas estão tendo uma repercussão muito legal. Nós já estamos fazendo há mais de um ano, né? Nós já temos um grupo aí que acompanha sempre as lives. Eu estava vendo que tem algumas pessoas que acompanham desde a primeira sem falhar. Então tem uma fidelidade muito grande, né? Então, a princípio, eu imaginei fazer umas 2 ou 3 lives ali, lá no começo, né? E depois parar. Era só alguns assuntos pertinentes naquela época. Mas aí, pela interação das pessoas, a gente foi realmente ficando empolgado, porque as pessoas estavam aproveitando muito. Estavam aproveitando muito as boas informações e a gente foi escolhendo temas, as pessoas foram pedindo e foi tendo uma repercussão legal, né, meu amor? As pessoas agradecendo a gente, não só pessoas conhecidas, mas em supermercado, em pedágio, as pessoas, vocês são os da live, a gente assistiu, gostou e tal. E a gente foi ficando empolgado com isso. E as lives foram seguindo. E agora a gente vai fazer uma coisa mais organizada, no sentido de ter um objetivo específico para vocês. Tá? E a gente vai explicar isso hoje, como vai ser esse projeto. A gente está fazendo isso realmente como doação para vocês. Tá? A gente não tem nenhum ganho financeiro com isso. O que eu estou fazendo é doar um tempo para vocês. Eu preciso estudar, obviamente, para apresentar a live para vocês, porque uma coisa é eu tenho um hábito já de muitos anos de congresso, de apresentar trabalho em congressos, mas é algo muito técnico, né? Um linguajar muito técnico, é muito fácil para mim chegar e falar de uma cefaleia hípnica ou de um trabalho qualquer desse de neuromodulação, falar para médico. Mas aí é um desafio novo para mim. Eu estou tentando passar essas informações de ponta, essas informações científicas importantes para vocês que não são médicos, que são leigos. E então eu preciso estar sempre me preparando para isso. Então é um tempo que eu dou para vocês. Nós não estamos tendo nenhum retorno financeiro com isso. E vocês sabem que hoje em dia isso é muito raro, né? Quando alguém aparece te dando alguma informação boa, está querendo algo em troca. Não é nosso caso. A gente só quer difundir boas informações científicas para o maior número possível de pessoas. Tá certo? Então aí a gente pensou nesse projeto SEDE. Então, SEDE. São as iniciais dos principais pilares da boa saúde cerebral e orgânica como um todo, né? Então, a gente atuando nesses fatores que são sono, exercício físico, dieta e estresse, a gente atuando nesses pilares, a gente pode aumentar a expectativa de vida, mas com muita vitalidade, com muita saúde. Então, hoje a gente vai dar início a esse projeto, tá? Bom, primeiro, eu preciso falar para vocês o seguinte, esse projeto, ele vai ao encontro de uma mudança de paradigma que a gente está vivendo atualmente. E qual é essa mudança de paradigma? As pessoas hoje têm acesso a muitas informações.
Nem todas são boas, mas uma boa parte das informações são boas, sim. Então as pessoas se preparam hoje, né? Então hoje, por exemplo, quando eu levo o meu carro para um mecânico e eu tenho interesse, eu já li alguma coisa, fui no Google, achei um site legal, onde eu tenho lá uma noção de mecânica, e eu chego lá e o mecânico, eu consigo até discutir, é lógico que eu não vou saber o que o mecânico sabe, mas eu tenho uma ideia, né, do que está acontecendo no meu carro, e fica muito mais fácil, né, de ter uma parceria com o mecânico, não é verdade? Isso está valendo para tudo hoje em dia, né? As pessoas buscam informações e as pessoas sabem o que está acontecendo. Na medicina não é diferente. Na medicina, hoje o médico está tendo que se adaptar. Por quê? Porque as pessoas chegam no consultório já tendo uma ideia do seu problema, já leram sobre, já têm opiniões formadas sobre. Então o médico vai funcionar mais como um parceiro, né? Isso significa que as coisas estão mudando. Até há algumas décadas atrás, talvez há menos de uma década atrás, a relação médico-paciente era uma relação muito diferente da que está aparecendo agora. Era uma relação muito de cima para baixo. Então, o médico ouvia o paciente, fazia seu raciocínio clínico, passava uma receita, o paciente ia embora. O paciente não sabia nem para que servia aquele remédio, qual o mecanismo de ação daquele remédio. Ele simplesmente ia embora e ia tomar aquele remédio, mas ele não discutia os mecanismos de ação, exatamente por que ele estava tomando aquele remédio, se ele tinha outras opções. Então era uma relação muito de cima para baixo, o médico com o paciente. Com essa mudança de paradigma em relação a acesso à informação, isso tem mudado, porque os pacientes chegam com uma noção. Então o médico, se ele achar que vai fazer aquele atendimento rapidinho, conversa um pouquinho, faz seu raciocínio, passa uma receita e o paciente vai embora, puxa, ele provavelmente vai perder esse paciente. Porque hoje em dia as pessoas querem serem informadas, elas precisam ser informadas, na verdade, né? Elas precisam discutir o seu problema. Então, as coisas estão mudando muito, né? Essas pessoas que acompanham a live, vocês que estão há bastante tempo, vocês têm um nível de informação muito grande em relação à medicina preventiva. Então, quando vocês chegam ao médico, não adianta o médico querer enrolar, ser rapidinho, só passar um remedinho. Não, vocês chegam com dúvidas, com perguntas e com informações que vocês já têm. Então, é importante o médico discutir isso, né? E não simplesmente passar um remédio e te mandar embora. Vocês estão adquirindo conhecimento. E esse conhecimento, ele serve para melhorar a qualidade de vida. Então, o mundo está mudando, graças ao acesso à informação que nós temos hoje, tá? Então, o nosso objetivo é deixar vocês ainda mais preparados para o cuidado do próprio organismo, né? Porque o que pode ser mais importante do que você próprio, né? Você que está me ouvindo aí, você é a coisa mais importante. Então você precisa se conhecer e você precisa saber como se relacionar com o ambiente, em termos de dieta, em termos de atividade física, em termos de controle de estresse, em termos de bom sono. Porque você fazendo isso, sua saúde vai melhorar, a sua vitalidade vai melhorar, sua expectativa de vida vai aumentar. E o nosso objetivo é esse, é fazer com que vocês fiquem bem preparados, né? É melhorar a qualidade de vida, melhorando a função cerebral e atingindo o maior número de pessoas possível com informações científicas relevantes. Esse é o nosso objetivo aqui. E sempre enfatizando a prevenção, né? Eu sempre digo para vocês que é muito importante a medicina reativa, né? O indivíduo chega doente aqui nesse consultório, eu tenho que saber tudo da patologia dele e eu tenho que saber tratar. Isso é importante.
Mas hoje em dia é fundamental vir aqui que não... Tá certo? Deu uma falhadinha aqui, você viu? Eu vi. Então eu coloquei aqui 5 pontos para justificar o nosso projeto, tá bom? Antes de falar desses 5 pontos, meu amor, mais uns boa noites aí. Sempre. Ó, o Marcelo Higino tá por aqui. Ô, Marcelo, meu amigo e querido. diz que tá chique lá em Colorado, viu? Tá a luz de vela desde luz de sábado, vela. Nossa, por causa do desde vendaval sábado, que passou foi, por lá né? também. Então, tem mais pessoas aí no escuro, viu, meu amor? Uma tempestade tanto, né? Ó, a Damares Cardoso também tá com a gente. Oi, A Irene Galina Oi, também, Irene, lá nossa de amiga Najá. querida. A Mariane Cristina Oi, Borges está por Mariane, aqui, dando abraço. boa noite. Legal. Deixa eu ver quem mais. A Marley Marchiori Marley, também, deixando querida, seu boa saudade noite. da Marley. A nossa vizinha lá, a Lucília, tá dando parabéns para você. Parabéns para quem divide o saber. Obrigado. O Antônio Garcês está por aqui também. O meu amigo Neto, querido Neto, grande amigo. Dando boa noite pra gente. Daniele Barzon. Oi, Daniele, abraço. A Lohane Teixeira também, Lohane, querida, dando boa abraço, noite. Lohane. Deixa eu ver quem mais. A Sebastiana Narese, Sara Fedrigo. A Sara, querida, Sara, o Sidemar e as meninas. Isso. A Silene Vital também Silene, com a gente. A Aparecida abraço. Alves. Aparecida. E alô. Alô, minha irmã querida. Tá por aqui. Que legal, boa noite gente. para todo mundo que tá chegando e tá aqui Isso com a aí, gente para isso ouvir aí. hoje sobre o projeto Sede. É isso aí. Sede de saúde, sede de bem-estar, sede de vitalidade, sede de ter um cérebro realmente funcional a ponto de fazer você conseguir resolver os problemas com mais facilidade, de conseguir controlar melhor o seu estresse, a sua ansiedade. Esse é o objetivo do projeto Sede, tá? Então eu coloquei aqui os pontos principais desse projeto, né? Por que ele foi criado? Bom, primeiro, o mundo vive um momento de mudança de paradigma. Então, como eu disse para vocês, o acesso à informação é enorme e vocês podem conhecer muito sobre vocês próprios. Então, vocês podem conhecer muito sobre prevenção. Isso é de extrema importância porque quando você tem a curiosidade, isso vai abrindo mais portas. Quanto mais você busca informação, mais dúvidas você vai ter e mais você vai buscar. É algo socrático, né? É a gente saber que nada sabe. Então, a gente só aprende mais através das perguntas. Então, quando você acha a solução para o seu problema, acha a resposta para a sua pergunta, imediatamente já surge uma outra pergunta e você vai se aprofundando. E hoje, felizmente, a gente tem um acesso muito grande às informações, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Bom, o outro ponto importante que eu coloquei aqui é a descentralização das decisões, né? Então, como eu disse para vocês, a relação médico-paciente ela tem mudado, ela precisa mudar. Os médicos que não se adaptarem a isso, eles vão deixar de ter clientes, né? Porque as pessoas vão ficando mais exigentes, as pessoas vão entendendo mais sobre as coisas, né? Então, a relação médico-paciente, a opinião do paciente passa a ter uma importância muito grande, né? Então, isso significa o quê? Que vai haver uma divisão também de responsabilidade, porque vai ser na discussão médico-paciente que vai se chegar a uma terapêutica, seja ela com remédio ou mudanças de hábitos de vida. Mas o paciente ele passa a ter uma ação ativa nessa mudança, ou na ingestão desse remédio ele passa a ser corresponsável, né? Então, isso é um detalhe muito importante, né? O médico, obviamente, o médico sabe mais sobre medicina porque ele estudou sobre isso. Então, ele passa a ser um parceiro, mas que detém um número maior de informações, né? Detém um aprofundamento maior no conhecimento da medicina.
Mas não é simplesmente mandar o paciente fazer isso ou aquilo sem que o paciente entenda o porquê que ele está fazendo. O médico que não mudar a sua postura, que não dê atenção para o paciente, né? Como eu disse numa postagem esses dias, a gente tem que aprender a não tratar apenas doença, mas tratar o paciente como um todo. E isso está sendo cada vez mais exigido pelas pessoas no dia a dia, tá certo? Então, tem uma descentralização das decisões agora, né? O paciente passa a ter uma função importante porque ele tem mais conhecimentos e ele vai cobrar mais do médico a respeito da conduta a ser tomada, tá certo? Bom, então o outro ponto que eu coloquei, que eu já falei praticamente, que são as mudanças necessárias para o médico, né? O médico tem que mudar, né? Chegamos ao fim daquela relação de superioridade, o médico e o paciente. Para vocês terem uma ideia, na minha época de medicina, lá no curso, nos primeiros períodos em que a gente fazia semiologia, uma orientação que a gente tinha é que a cadeira do médico ela tinha que ser sempre mais alta que a cadeira do paciente. Vocês vejam só, isso lá no final da década de 80, porque o médico era a autoridade maior, não podia ser questionado de forma nenhuma. E realmente era assim, mas hoje é diferente e os médicos precisam ir mudando em relação a isso, tá certo? Então o médico ele passa a ser um parceiro com mais conhecimentos técnicos e não um ditador, tá certo? Então a relação médico-paciente ela precisa mudar e por sua vez o paciente passa a ter uma responsabilidade maior na resposta ao tratamento, né? O paciente tem que fazer a parte dele, o paciente vai participar das decisões, mas ele também assume uma corresponsabilidade em relação ao resultado final do tratamento. Bom, nessas mudanças de paradigma que a gente está observando de alguns anos para cá, a gente observa o seguinte, a prevenção ela está passando a ter um papel muito importante, né? A medicina no sentido de prevenção, ela é fundamental. Então, o médico, primeiro, que ele não pode se dedicar só à medicina reativa, só à medicina de tratar doente. O médico precisa estar correndo atrás de fazer prevenção de seus pacientes. Essa prevenção, ela vem aí junto, emparelhada, com o aumento do número de estudos sobre prevenção. Então, dentro da neurologia, algumas semanas atrás, nós falamos sobre as evidências científicas da possibilidade de prevenção de doença de Alzheimer. E ali a gente apresentou artigos científicos de revistas poderosíssimas no mundo. Então isso não é mais uma vontade das pessoas ou uma vontade do médico, isso é evidência científica, né? Hoje quando a gente fala de doença de Alzheimer, a gente sabe que o fator genético é um fator pequenininho, perto da importância dos fatores ambientais. Aquilo que as pessoas fazem de errado ao longo da vida e que nem sabiam que era errado, e daqui para frente vocês vão saber, aquilo ali é que foi responsável pela degeneração cerebral, levando a doenças neurodegenerativas. Então esses estudos que vêm chegando, mostrando, por exemplo, a importância da boa saúde intestinal, do microbioma intestinal para a saúde cerebral. Puxa, tem uma explosão de estudos. Eu tenho feito uma revisão de uma tese de uma médica portuguesa sobre isso, e ela faz uma revisão muito ampla dentro da tese dela, e a gente vê um número absurdo de trabalhos mostrando que uma boa flora intestinal, que é o nosso microbioma intestinal, tem uma relação direta com uma boa saúde cerebral. Então a gente sabe que as bactérias intestinais, elas são influenciadas pela alimentação, pelo exercício físico, pelo sono de qualidade. E a gente sabe que se não houver um controle adequado desse microbioma, as pessoas ficam deprimidas, as pessoas ficam ansiosas, as pessoas têm distúrbio de memória. Tem uma pesquisadora americana, que é a doutora Uma Naidoo, que é da Universidade de Harvard,
eu fiquei impressionado de ler um livro dessa mulher. Eu estou no meio do livro ainda, mas primeiro o que me impressionou é que no Hospital Geral de Massachusetts, que é um dos melhores do mundo, tem um departamento de psiquiatria nutricional. Vejam só que coisa fantástica, né? Uma forma de tratar patologias psiquiátricas através da mudança nutricional. Isso é uma realidade, gente, é uma realidade, né? Então, o indivíduo tem depressão, ele vai ao médico, o médico ouve aquelas queixas e elabora, fala, ó, seguinte, aqui nos critérios de depressão do DSM e tal, você se encaixa, você tem depressão, ó, toma esse antidepressivo. Você acha que esse paciente vai melhorar? A chance dele melhorar é muito pequena, né? Porque a depressão é algo muito mais complexo que simplesmente a teoria monoaminérgica que a gente conhecia até alguns anos atrás, que era repor neurotransmissor e pronto, vamos torcer para dar certo. Não. Hoje na depressão, na ansiedade, não é só deficiência de serotonina, de dopamina, mas nós temos um processo inflamatório crônico subclínico que faz parte da fisiopatogenia da depressão. E se nós não cuidarmos dessa parte, dificilmente o paciente vai melhorar. Então, o antidepressivo ele pode ser necessário sim, mas é muito importante o paciente entender que ele vai ter que mudar hábitos de vida para sair dessa situação. Ele vai ter que se exercitar, ele vai ter que mudar a sua dieta, ele vai ter que adequar o seu sono. Então, vocês vejam como a medicina está ficando diferente, né? E quando vocês forem ao médico, vocês já vão ter essa ideia, né? Se vocês precisarem de médico, porque se vocês seguirem esse projeto, entendendo as coisas direitinho, nossa, a saúde de vocês vai ficar muito melhor e vocês vão ter uma chance bem menor de precisar da medicina reativa, que é aquela que o médico utiliza para tratar a doença, né? Você pode ir no médico para fazer prevenção. Então, olha só, esse detalhe é muito importante, né? A prevenção, isso é o que está pegando, né, nas revistas científicas, nos estudos de grande porte. E o mais interessante é que nessa prevenção a gente não precisa da indústria farmacêutica, né? São mudanças de hábitos de vida. Porque a indústria farmacêutica é fundamental para desenvolver os seus remédios no sentido de tratarmos as patologias. Mas o que nós faremos é tentar justamente impedir que as pessoas desenvolvam a patologia. E se desenvolver alguma patologia, o seu organismo vai estar mais bem preparado para enfrentá-la, seja qual patologia for. Tá certo? Bom, aí depois eu vou falar o último ponto, que eu acho que ele é fundamental. Meu amor, fala uns boa noites. Bom, vamos dar aqui uma boa noite para Luciana Maria Zanan também. Que a Zavan, a Luciana, querida. Zavan, isso mesmo. É, muito querida. Estou precisando melhorar meus óculos. Luciana é fantástica. Mulher forte, mulher maravilhosa, Luciana. Um abraço para você, viu, Luciana? Deixa eu ver aqui a Natalina Faquete também. Natalina Faquete. Por aqui dando boa noite pra gente. Deixa eu ver quem mais. E a Marta Rufino. Marta Rufino sempre presente. Um abraço. A Luciana, se ela está assistindo, provavelmente o Éder está por perto. Casal fantástico, Luciana e Éder. Que legal. E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida sobre o projeto, também pode estar mandando aqui em forma de comentários. Sim, podem comentar. A gente está aqui hoje para esclarecer, né? O que é o projeto. Ó, a Adriana Matos apareceu ali. Isso, a Maraíra apareceu para mim agora. A Maraíra da Boa noite, também. Maraíra. Legal. Estou com um delay grandíssimo aqui hoje. Nossa! Às vezes os comentários somem, aí eles voltam. A Maria Helena, querida. Maria Helena mulher Barreto. exemplar também. Ela tem uma página no Instagram que vale a pena acompanhar. Aparecido, Antônio da Silva. É o Cido lá de Najá, não é? Deixa eu ver, meu amor. Eu acho que é o Cido, meu amigo de infância. Eu acho que é ele sim, abraço. Parece que sim. Pra mim aqui ainda não apareceu. Nossa, gente, que legal. Muito bom. Então tá, aí tem um detalhe muito importante que eu pontuei,
e que eu quero falar um pouquinho mais, tá? Então, essas informações, elas são fundamentais para você ficar melhor preparado e para que você, dessa forma, não caia nas garras das megacorporações. Como é que é isso? Olha, nós sabemos que a indústria do doce, a indústria alimentícia de maneira geral, ela tem por objetivo lucro, né? Isso é óbvio. A gente vive num país neoliberal, de mercado livre, capitalista, então tudo que se faz tem um objetivo de lucro. Esse é o objetivo número 1. Saúde das pessoas, vocês acham que é um objetivo da indústria alimentícia? Olha, não é. Não é, eu posso dizer para vocês que não é. Então a gente vai a um mercado, a gente começa a andar naqueles corredores, né? Eu e a Érica nós fazemos isso de vez em quando, e é impressionante o tanto de alimento que faz mal. Impressionante. Esses alimentos industrializados, processados, né? Você pega aquela composição, você observa um monte de coisa ali que é cancerígena, que tem índice glicêmico elevado, que agride fígado. E está ali à venda, né? As pessoas vão ali e compram aqueles enlatados, aqueles salgadinhos de pacote, que tem muita coisa ruim. Então, as pessoas compram. E, na maior parte das vezes, compram sem saber que estão comprando algo horrível para ela própria e para a sua família. Com esse projeto Sede, vocês acompanhando, a gente vai falar sobre tudo isso. E vocês vão criar o hábito de ler rótulo, né? Mas sempre levando em consideração aquilo que nós sempre falamos. Descascar mais, desembalar menos. Né? Raramente você vai comprar alguma coisa que você tem que desembalar que seja saudável. É muito raro. Né? Então, a gente não pode cair nas garras dessas megacorporações que só querem lucro. Né? Esses dias num vídeo aí apresentando, falando da live de hoje, eu falei, né, que a saúde você tem que buscar, né? E você não consegue a saúde sentado num sofá, comendo uma bolacha recheada, tomando um refrigerante. Não, né? Isso é terrível. Porque o indivíduo, eu já citei isso de propósito, porque ali o indivíduo está no sedentarismo, comendo carboidrato de absorção rápida, gorduras trans, substâncias cancerígenas e ainda adquirindo informação passiva, que é o que a televisão te dá. Né? Então, a saúde ela tem que ser buscada, ela é um processo ativo. E quando você começa a se embrenhar nesse processo ativo de busca de saúde, você começa a ficar esperto com o que você vai comer, com o que você vai comprar para a sua família, né? O que entra no nosso sistema digestivo determina a nossa saúde. Então vocês vejam como isso é fundamental. E aí a gente vai fazer parte de uma minoria esclarecida, infelizmente, pelo menos por enquanto, uma minoria esclarecida. A indústria realmente ela é terrível, né? Então, você acha que a indústria da cerveja está se preocupando com a saúde dos consumidores de cerveja? Eu acho que não. Eu acho que eles estão preocupados em vender mais e mais e mais e mais. Os malefícios da cerveja, que são tantos, eles não apresentam, eles não falam. Né? O indivíduo a indústria que vende lá aqueles chocolates que não são chocolates amargos, chocolates cheios de açúcar. Você vai lá e compra um chocolate daquele para o seu filho, para o seu neto ou para você. Puxa, quando você come aquilo ali, você está fazendo um estrago orgânico. Quando alguém da sua família come aquilo ali, está fazendo um estrago orgânico.
Aí você pode falar, pô, mas doutor, mas eu faço isso desde criança. Sim, eu também fiz isso desde criança. Se nós não fizéssemos, provavelmente nós estaríamos bem mais jovens, a nossa chance de ter qualquer doença seria muito menor. Então, antigamente nós não tínhamos esse tipo de conhecimento, né? Nós não sabíamos que o carboidrato de absorção rápida de alto índice glicêmico fazia tão mal. A gente não conhecia a correlação das gorduras trans ou da farinha branca com destruição neuronal. Nós não conhecíamos isso, nós conhecemos isso de poucos anos para cá, né? Mesmo porque tem uma história muito macabra, ali da década de 50, 60, de algumas revistas, de alguns grupos científicos terem voltado os olhos da população para a gordura como sendo a grande vilã relacionada a infarto agudo do miocárdio, desviando a atenção do verdadeiro assassino, que era o açúcar. E como eram grupos importantes que fizeram isso, uma boa parte da medicina seguiu esse trajeto, né? Então, gordura animal é ruim? Bom, não é uma maravilha não, mas o açúcar é muito pior, né? Porque hoje a gente sabe que o que entope as artérias não é o colesterol, mas sim o colesterol oxidado, o colesterol glicado, ou seja, é o colesterol que está sob a influência do açúcar, da glicose. Então são mudanças de paradigma, né? E a gente tem que ficar muito esperto nesse sentido. A gente precisa entender que tem muita coisa ruim que é comercializada, né? Que é comercializada com comerciais maravilhosos que você vê na TV, nas revistas, na internet, e que são coisas horríveis para o nosso organismo. Horríveis. Eu particularmente me sinto triste quando eu vou ao mercado. Me sinto triste porque eu ainda fico falando para a Érica, olha só quanta coisa ruim. E você vê as pessoas ali comprando, e você vê as pessoas muito acima do peso, as pessoas com um diâmetro abdominal elevado, aquelas pessoas estão com uma inflamação crônica subclínica enorme, elas nem sabem. Elas estão cansadas, elas estão se arrastando ali, elas estão indispostas, e elas nem sabem o porquê que estão assim. Elas acham que é porque estão trabalhando demais, né? Ou porque estão estressadas demais, mas não, ela tem ali um aumento de diâmetro abdominal com adipócitos que produzem citocinas inflamatórias e que tira totalmente a disposição. E essa pessoa está lá na gôndola dos salgadinhos empacotados, ou comprando um enlatado, por falta de conhecimento. Então, eu acho que é uma obrigação de todo médico divulgar esse tipo de informação. E não só divulgar, estudar. Estudar, porque os estudos estão chegando, são múltiplos, são em número elevado. E quem tiver à disposição, o médico que tiver à disposição para estudar, ele vai fazer parte dessa mudança de humanidade, essa mudança de capacidade orgânica e cerebral das pessoas. Então, à medida que vocês forem tendo conhecimento sobre tudo que nós vamos falar através do projeto CID, vocês ficarão mais preparados naquilo que vão consumir, naqueles hábitos de vida que vocês vão ter. Esse é o nosso objetivo com o projeto CID, tá? Mais uns... Sim, uns boa noites, enquanto você toma uma aguinha também, porque eu tô falando muito hoje, né? Pois é, ó, a Creuza Peracini tá aqui com a gente, Creuza, assistindo querida. a live, dando boa noite. A Fátima Messi também. Oi, A Fátima. Gisane tá por Oi, aqui. Sane, abraço, cunhada querida. Deixa eu ver, ó, a Maria Zalete Maria também Zalete tá por sempre aqui. presente. Zelândia Alvarenga dando boa Oi, noite. Zelândia, boa noite. O Ivan também Meu dando boa amigo noite pra Ivan, gente. direto de Malibu. Nossa participação querida. internacional. Meu amigo de infância, odontólogo brilhante lá nos Estados Unidos. Isso. Abraço. A Lilian Cristina tá dizendo que a energia chegou lá na casa Oh, dela.
deve ter chegado em casa também. Ó, a Solange Betaza, Oi, dando boa noite. Querida, agora que o Aparecido apareceu é aqui o Cido mesmo, né? Isso, ele mesmo. O Cido, meu amigo de infância. O Cido tinha um Puma, um carrinho que chamava Puma, e eu pegava emprestado dele de vez em quando o Puma para brincar. Obrigado por emprestar, viu? Isso foi há 48 anos atrás. Algumas décadas, né? É o Cido que é caminhoneiro, querido. Isso Abraço. A Rosângela Caliço também dando boa noite pra gente, para todos que estão aqui na live. A Isa! Oi, Isa! Chegou! Pô, demorou, disse, hein? Atrasadinha, mas cheguei. Boa noite! Ô, Isa, peço especialmente para você para assistir do início depois, porque você é importante nesse projeto. A Isa é uma daquelas que está desde o começo, né? Verdade. Junto com a Branca. Isso. Tem outras pessoas, não vou citar. Barzon, né? Tem algumas aí que a Sara, tem alguns aí que a Luciana Botari está sempre presente. Verdade. Mas vocês são todos são muito importantes e tem alguns que estão desde o início, né? E é muito interessante aqui nessa sala, nesse consultório. O que eu ouço me empolga. Então, mas olha que legal, né? Você está falando do Projeto Sede devido a tantas coisas que você ouve, né? Aqui nessa sala e nós tivemos um problema em casa e viemos fazer a live sobre o projeto. Justamente tinha que ser aqui, lugar, meu né? É muito interessante porque tem pacientes que eu acompanho há bastante tempo e que eu dou as orientações, mas uma consulta é de 20, 30 minutos. E aí depois o paciente chega aqui e fala, doutor, agora eu estou fazendo tal coisa direitinho porque eu ouvi na live. Aqui na live a gente tem mais tempo, explica com mais detalhes, né? E paciente novo que chega e já chega preparado, já chega sabendo, já chega discutindo sobre o assunto. Eu acho isso o máximo, gente. Eu tenho um grupo de pacientes, eu tenho muitos pacientes com mais de 10 anos de acompanhamento, tenho muitos pacientes com mais de 20 anos de acompanhamento. E a gente sempre prezou por essa parte de prevenção. E é muito gratificante para mim ver essas pessoas adquirindo mais idade, mas mantendo uma saúde legal. E com as lives isso ficou muito mais evidente, né? Muito legal. E estou ajudando algumas pessoas, pelo que a gente ouve por aí, mesmo não sendo meus pacientes. Isso é maravilhoso. É verdade. Ó, a Lilian Cristina está dizendo que tem, é claro, né, uma participação especial aqui, que é a Dona Hortência. Está sempre ali também nas lives. A Dona Hortência é uma das minhas pacientes mais antigas. A Dona Hortência é minha paciente desde 97. A gente já veio muito nessa salinha, então. Já, a Dona Hortência, ela é minha paciente há 24 anos já. Que bom, que legal. Ó, a Luciana Botari, né, já que você está falando sobre a questão da alimentação, ela está pedindo informações sobre alergia alimentícia também, porque muitas pessoas, né, realmente sofrem com isso, né? A Neuza Bestapalhoque, acho que vamos falar, Neuza Jacometo tá mais fácil, né, Neuza Jacometo, sim. Também tá por aqui. E olha que legal, ela disse que tá assistindo a live, sabe de onde? Lá da Colômbia. Tá aqui, ó, legal. Assistindo a live da Colômbia. Que legal, tá aqui. Que legal. Que bom, que legal. Ó, o Alberto Moreira também tá por querido, aqui. Lá de Apucarana. Deixa eu ver quem mais. A Ana, olha, a Ana, depois que ela teve bebê, né, ela sempre assistiu a live com a gente, mas aí a participação dela começou assim, ao vivo, não ser assim tão frequente por causa da bebezinha, acredito, né? Agora ela tá aqui ao vivo com a gente. Que legal, seja bem-vinda. Isso, que bom, né? Esses dias eu vi a bebezinha dela, Yasmin, na internet, tá a coisa mais linda, né? Viu, Ana? Deixa eu ver quem mais, ó. A Zelândia. Ela está dizendo que gosta muito das lives. Obrigado. E quando ela não consegue assistir ao vivo, ela assiste depois. E isso é muito bacana. Esses dias, inclusive, tinha uma participante, né, perguntando quando seria a live sobre enxaqueca e tal. Olha, gente, as lives, elas ficam todas arquivadas no nosso canal lá no YouTube, né, o Dr. Milton CR Medeiros, e também no nosso perfil lá no Facebook. Então, de repente, se tem algum assunto que você queira saber e de repente a gente já fez live, pesquisa, né, vai lá no nosso canal, dá uma fuçadinha, porque tem muita informação por ali também, né, meu amor? Aproveitem e se inscrevam, dê um likezinho, né?
Pois é, ó. O Ivan tá dizendo que. Ele tá dizendo assim, ó. Facilitei aí, Érica. Quando eu passar por aí, só precisa cozinhar a janta e não a sobremesa para evitar açúcar. Isso aí, tá convidado. Eu tô aprendendo a fazer umas sobremesinhas sem açúcar, que também, olha, vou te dizer, hein? Você tá ficando fera na cozinha, é verdade. Eu faço propaganda de mim mesmo, sabe, gente? Às vezes não fica tão bom, não, mas ali a gente vai cozinhando. Nesse projeto, a gente vai mostrar para você. A gente vai falar de alergia alimentar, né? Foi a Luciana, né? A Luciana, tá. A gente vai falar sobre isso também, né? É um assunto muito importante. Mostrar a diferença de intolerância à alergia alimentar. A gente vai falar sobre isso ao longo do projeto, né? E a gente vai mostrar também, por exemplo, a Érica, ela está indo muito bem no kefir, na kombucha. A gente vai falar muito sobre isso, como isso pode melhorar a sua saúde, né? A nossa saúde está maravilhosa, né, meu amor? Muito. A gente, depois que a gente começou o protocolo de proteção cognitiva, quando a gente voltou da Suíça, isso foi há 3 anos. Há 3 anos. Gente, a gente colocou os pacientes e a gente entrou também, começou a fazer igual para ver se era possível. Nossa vida mudou muito em termos de saúde, de disposição, sabe, de condicionamento físico, de agilidade de raciocínio. A gente está indo muito bem e é muito importante passar isso para vocês, né, que vocês consigam também ficar muito bem. Isso é legal. Ó, a Marta Rufino mesmo está dando exemplo, dizendo que quando não consegue assistir ao vivo, ela corre lá pro YouTube. Obrigado, muito bom, viu? A Lu Leonel dando boa noite pra gente, a Fátima Laroca também. A Fátima, querida. Fátima isso, Laroca. e a Marta Rufino disse que já está inscrita. Então, gente, seguindo o exemplo da Marta aí. Isso aí. Inscrever-se no canal para acompanhar todos o Ivan esses escreveu, assuntos. Pode adicionar no cardápio, então. O que ele quer que adicione? Um docinho sem açúcar. Sem açúcar. O Ivan, a gente vê que ele é atlético. Nossa, ele se cuida bastante. Cuida muito né? bem, né? Que bom. A Fátima Laroca está dizendo que faz kombucha, mas que toma muito tempo. Olha, isso é verdade, né? A kombucha, ela requer, assim, todo um cuidado, um carinho. Para mim, fazer kombucha já virou uma atividade terapêutica, né? Eu gosto. É uma meditação, né? É uma espécie de meditação. Exato, sabe? Eu gosto de ver, todo dia eu vou lá, eu falo pro pessoal, olha, o nosso armário da saúde, né? Porque tem a kombucha, tem o kefir, e é gostoso ver que a gente tá acertando, que ela tá criando aquele filmezinho, né? Que os Scoobies estão desenvolvendo. É gostoso, viu? É um ser vivo, né? Que tá Sim. Olha lá, já copiei 2 receitas suas. A Dalila, querida. Pois é, mas ó, sempre alguém passa pra mim, eu acho legal, experimento, falo, vou dividir. Então eu adoro que dividam comigo também, viu, Dalila? A Dalila é muito querida. A Dalila, ela tem acompanhado e ela põe em prática. Ela põe em prática o que a gente está tentando Foi passar. muito carinhoso, né? Foi o dia da panquequinha, ela fez, mandou pra gente falar, fala pra Érica que eu fiz e que deu certo. É verdade. Que legal, passa algumas aí que você faz pra mim também, eu também tô aprendendo, assim, tá todo mundo meio junto ali. Deixa eu ver se tem mais alguém. Ai, a Fátima concordando, é uma terapia, e ela tá rindo. Sim. Terapia sempre limpinha, sempre higienizada, porque pra contaminar é facinho, né? Lá na frente, no projeto SEDE, a gente vai falar da importância, né, do combate ao estresse, certamente vai entrar a meditação. Mas meditação não é só aquela de sentar e respirar e prestar atenção na respiração, isso é uma forma fantástica de meditar, mas não é só isso. Meditar é você ter concentração plena naquilo que você está fazendo. Então eu vejo a Érica fazendo lá a kombucha ou o kefir, ela está concentrada naquilo, ela faz aquilo uma coisa de cada vez, prestando atenção naquilo. Ela tem prazer naquilo, né? Não adianta você fazer aquilo já pensando num problema que tem que resolver, não. Se concentrar plenamente ali em cada passo. Isso vai se refletir até no sabor do kefir ou da kombucha, né? Porque fica muito melhor. A Érica, quando ela cozinha, de sexta-feira, vocês já devem ter visto aí, que a gente faz uma baguncinha. Sexta-feira é o dia que a gente toma um pouquinho de vinho tinto, né? Por causa do resveratrol, dos flavonoides. E ela cozinha. Eu chego de Londrina, eu tenho um compromisso à tarde em Londrina, chego
E é um momento muito gostoso, sabe? É muito gostoso, porque eu fico ali, ela fica cozinhando e a gente fica conversando, ouvindo música colombiana, música cubana, música francesa, a gente vai inovando ali e dando risada e tal. E a comida sai sempre uma delícia, né? A Érica é uma boa cozinheira, mas essa delícia da comida não é pela aptidão, mas pelo carinho com que é feito, né? Como se prepara cada etapa daquela refeição. Então, quando você faz isso com carinho, você acaba modificando o sabor para melhor, né? Como os trabalhos do Dr. Kumoto, lá do Japão, em que ele mostrou que quando você manipulava a água com um humor irritado, agitado, nervoso, a composição das moléculas de água ficavam de um jeito. Quando você manipulava aquela água com carinho, com calma, com atenção, essa molécula de água ficava totalmente diferente, sabe? E ele conseguia mostrar isso no microscópio. Então, quando você vai fazer alguma coisa e faz com carinho, com atenção plena, o resultado é sempre melhor, seja lá no que for. E na comida não é diferente. E a Érica, sempre de sexta-feira, ela dá um show. Ela faz uma comidinha que fica muito gostoso, né? Se ela fizer arroz com ovo frito, e às vezes a gente come isso, fica gostoso, fica bom, né? Agora, depois dessa, eu vou cozinhar sempre pra ele, gente. É que durante a semana é muito corrida, então não tem jeito, né? Aí nós temos a nossa querida Eva, que faz uma comida muito gostosa também, né? Olha, meu amor, a Sara Federico tá dizendo assim, ó, que compartilha com a gente, né? Falando sobre você, que você sempre foi um incentivador para ela, para a família. Obrigado, e que hoje, né, eles têm muitas mudanças. Ainda é claro que estamos a cada dia buscando sempre mais, diz ela, né? Não é fácil, né? Um pouquinho aqui, um mocinho aqui em casa, ela tá dizendo assim, ó, que não é fácil um mocinho aqui em casa mudar seu comportamento, mas estamos indo. Se demora muito, querido. Mas é um processo, na verdade, né? A gente não consegue mudar radicalmente de uma vez. A mudança, ela se faz de forma progressiva. E eu sei que você e a sua família têm evoluído nisso, sabe? Olha que legal, a Rosângela Calisto mesmo tá compartilhando com a gente que tá assistindo a live e fazendo kombucha. Essa kombucha hoje vai ficar ótima. Legal, Rosângela, legal. Vai fermentar muito bem. Sim. Deixa eu ver, ó. O Alberto Moreira tá dizendo panqueca de banana amassada com aveia. Uma delícia. O Alberto ele também é um exemplo. O Alberto e a Edileuza, eles estão num protocolo, principalmente a Edileuza, e eles realmente fazem tudo muito bem feitinho. O Alberto é um cara exemplar, assim, ele faz tudo direito e tem uma saúde orgânica muito boa, né? Vocês dois são exemplos que deveriam ser seguidos por muitos. Parabéns, Alberto e Edileuza, casal fantástico. E a Ângela Vicentim está dizendo que hoje a mãe dela também está assistindo a Nossa, live. Querida, a mãe dela é muito querida, minha paciente querida. Que bom, um beijo. Eu não sei o nome da mãe aqui, mas fica aqui um beijão aí, tá? Pra senhora, esteja sempre aqui com a gente, tá bom? Judite, Deixa eu ver, a Marta tá querendo que eu coloque as receitas no canal. Já é muita responsabilidade. Ai, que medo. Até isso a gente vai fazer. Mas a gente conversa algumas coisas sobre, né? Sim. Vamos ver, ó. A Bruna Francisco lá de Najá tá assistindo a live com a gente. Que bom. A Bruna é filha do Nelson e da Coca. A gente sempre fala o Nelson da Coca, né? Sim, a Bruna. E o Nelson, a Bruna é filha deles. Sim. Tá lá assistindo com a gente. Deixa eu ver. A Coca era da feira? Da feira, a gente comia uma comidinha lá na sexta-feira, né? Isso mesmo. Quando a gente estava namorando lá em Najá. Pois legal. Ó, a Ione Guidini tá por aqui. Querida, abraço. O Jefferson e a Mara também estão assistindo. Sempre presente, dois queridos. E o Ivan tá passando uma receita aqui também. Já começou banana, 2 ovos, 2 colheres de aveia. Essa receita eu conheço também, é muito boa.
Ele que é todo fitness, né? E Imagina. cobertura com morango. Adiciona blueberries, aí fica. Aí pronto, as frutinhas vermelhas são muito saudáveis. E o pessoal vai compartilhando. Que legal, ó. Troquei meu doce pela panqueca aqui, ó. O Jefferson e a Mara tá falando, Isso é bom. Lembrando. Pode falar, meu amor. Não, lembrando que sempre a prioridade é para os vegetais, tá? As verduras, as folhosas, cheias de fibra, né? A cebola, que é um alimento fantástico, alho poró. A gente precisa ingerir essas coisas que são alimentos para o nosso microbioma, para a nossa microbiota, na verdade, para as bactérias intestinais. Então, verduras, frutas e legumes deve ser a maior parte da nossa dieta. E eu sempre repito isso em todas as lives, né? Verdura, legume, fruta e buscar as gorduras boas no abacate, no azeite de oliva extra virgem, nas oleaginosas, tipo castanhas, né? Tudo isso é importante. Essa panquequinha de manhã, ela realmente é boa, ela é nutritiva, ela é bem saudável e pode ser utilizada, claro, né? Mas não podemos esquecer que tem que variar e tem que ter uma fruta associada, tem que ter fibra logo de manhã. Mas na época que a gente for falar de dieta relacionada à boa saúde cerebral, a gente vai dar detalhes para vocês sobre isso. É isso. Bom, então como vai ser o projeto? Não vai mudar muita coisa em relação, né, a isso que a gente já faz, tá? Mas ela vai ser baseada o quê? Nas lives, que vai ser o nosso carro-chefe. Então, todas as segundas, uma ou outra que a gente vai ter algum compromisso, não vai poder, mas geralmente vai ser segundas, 19 horas. Durante a semana, eu vou fazer pelo menos um vídeo por semana, um vídeo curto, com alguma informação importante para você. É uma informação simples de ser seguida e que vai melhorar a sua saúde. Então, um vídeo por semana, de 5 minutos, 6, aí vai ser bem tranquilo. E a outra forma de alavancar o projeto vai ser um livro que eu vou publicar logo, tá? Eu estou fazendo com calma. Esse livro ele vai ser, sem dúvida alguma, espetacular no sentido de ajudar as pessoas a prevenir doenças neurológicas, tá? Então, nesse livro, vocês vão saber detalhes de como o açúcar, as gorduras trans, como o sedentarismo, como a obesidade, como o distúrbio de sono, como tudo isso atrapalha a sua saúde, como tudo isso te predispõe à doença, te deixa predisposto a múltiplas doenças, não só cerebrais, né? Mas eu não vou colocar só essa parte de como acontece. Então, nesse livro a gente vai ter, então, as formas como a gente deve fazer prevenção, de forma bem detalhada. E eu tenho trabalhado duro nesse livro, vai ser meu 6º livro. Toda quarta-feira eu trabalho bastante nesse livro e em breve ele vai ficar pronto. Eu não tenho um prazo para entregar para a editora. O combinado com eles é que eu devo entregar até março ou abril do ano que vem, mas talvez eu consiga terminar antes. Então esse livro vai fazer parte do projeto porque esse livro ele vai ser mais ou menos um resumo de tudo que a gente vem fazendo, de todas as informações que a gente vem dando, informações que têm por objetivo melhorar a sua saúde cerebral. Então, vai ser basicamente isso, as lives, os vídeos curtos semanais e o livro que nós vamos publicar, né, na época do lançamento. Vamos ver como é que a gente faz, né? A gente sonha em conseguir reunir esse pessoal da live em algum lugar. Verdade. Né? Os nossos livros anteriores, eles foram sempre lançados em livrarias de grande porte, né? Os anteriores, antes desse último, eu lançava em lugares onde eu nem conhecia as pessoas direito. Tinha bastante gente, vendia bastante livro, mas eu nem conhecia direito aquelas pessoas. O último lançamento foi excelente. Inclusive o meu querido amigo Neto que cobriu o lançamento. Foi um lançamento muito bom. E ali já foi legal, porque estava cheio de amigos
né? Cheio de pessoas queridas, então eu gostei muito daquele lançamento aí. Ali. E no próximo lançamento a gente vai tentar achar um lugar e tentar reunir essas pessoas da live, né? Porque aí vocês que já interagem entre vocês aí através né, no Facebook, vocês vão conseguir se conhecer pessoalmente, vai ser bem legal. Então, esse livro ele vai ser lançado e vai fazer parte do projeto. Bom, esses 4 pilares, então, vai ser buscando sono de qualidade, orientação no exercício físico, né? Que tipo de exercício é melhor, dieta e como combater o estresse, né? Sono. Bom, a gente vai fazer algumas lives sobre sono, não vai ser só uma. Então nós vamos fazer uma live, por exemplo, a primeira, mostrando como dormir mal faz um mal horrível para você. Então, quais são as consequências das noites mal dormidas? São vidas mal vividas. E aí eu vou mostrar o que acontece com o seu organismo, né? Dar uma ideia para vocês de arquitetura de sono, das fases. Aí depois a gente faz uma live sobre um distúrbio de sono específico, por exemplo, sobre a insônia. O que é insônia? Quais os tipos de insônia? O que a gente pode fazer para combater essa insônia? Nós vamos fazer uma live sobre a apneia obstrutiva de sono. Isso eu vou fazer porque quando a gente fez a live sobre sono e falou sobre a apneia obstrutiva de sono, eu descobri depois aqui no consultório que alguns dos meus pacientes tinham apneia obstrutiva do sono e nunca tinham falado sobre isso comigo. E aí a gente foi para a investigação, fez a polissonografia e esses pacientes tinham realmente apneia obstrutiva de sono e precisavam de tratamento específico. Então a live acabou alertando esses pacientes sobre o risco da apneia obstrutiva de sono. Nós vamos fazer uma live só sobre síndrome das pernas inquietas, que muita gente tem e não sabe. E é uma patologia que se caracteriza por necessidade de movimentação das pernas que impede o sono. É uma patologia bastante frequente que as pessoas não levam muito em consideração, mas por causa disso acabam tendo um sono de má qualidade. E esse sono de má qualidade traz um monte de consequências ruins. Então a gente vai destrinchando. Aí eu vou fazer uma live só sobre higiene do sono. Quais são as condutas que todos nós devemos ter para dormir melhor? São coisas simples, mas às vezes a insônia de uma pessoa ela é perpetuada por causa de um detalhe bobo. Às vezes por causa de um estimulante qualquer que ela use depois de meio-dia. Café, um chocolate, né? Ou às vezes porque ela quando ela não tem o sono, ela fica rolando na cama, ela não entende que ela não pode ficar ali, senão ela perpetua a insônia, ela tem que sair dali, fazer uma coisa relaxante. Então, a gente vai fazer uma live só sobre isso, sobre essas medidas que a gente chama de medidas de higiene do sono, que é válido para todo mundo. Aí depois nós vamos começar a falar sobre exercício físico, a gente vai fazer uma série de lives sobre exercício físico. Né? Quais os benefícios do exercício físico, que são tantos? Né? Por que hoje em dia não é admissível que quem quiser ter uma saúde melhor fique sedentário? Não pode. Os males do sedentarismo são terríveis. Né? Aí depois a gente faz uma live mostrando que exercício você deve realizar, se é o de força, se é só o aeróbico, se o melhor é a associação dos dois, quanto tempo, né, que exercício específico fazer, quais são as limitações de cada pessoa, a gente vai discutir tudo isso. Depois a gente vai para as lives da dieta. Então essa aí serão várias, inclusive eu acho que nós vamos fazer uma sobre esses probióticos, como a kombucha, o kefir, o chucrute, né, falar dessas possíveis suplementações com probióticos de cápsulas, que alguns são muito bons realmente. Vamos explorar muito sobre a dieta para boa função cerebral. Faremos algumas lives sobre isso. E por fim, lives sobre o estresse. Né? Como que o estresse destrói o organismo
e de que forma nós poderemos combater esse estresse. É sobre isso o meu último livro, Estresse, o Destruidor de Vidas, que essa semana passada fez 1 ano do lançamento, meu amor. 2 anos do lançamento. Eu vi lá no Face, 2 anos e né, que a gente lançou lá em Gramado, depois nós fizemos um lançamento aqui na Livraria Curitiba, foi muito legal. Então, gente, hoje era mais para falar sobre isso, né? Dar informações para mudanças de hábitos de vida com o objetivo de melhorar a vitalidade. Né? Então, a gente tem o Dr. Sinclair da Universidade de Harvard, que talvez seja o maior especialista do mundo em longevidade. Ele diz o seguinte: longevidade não significa muita coisa, porque né, a gente conhece pessoas muito idosas, mas que têm uma qualidade de vida muito ruim. Eu tenho pacientes acima de 100 anos, acima de 90, mas que sofrem demais, com dores, com quadro demencial intenso. Então, só aumentar a expectativa de vida não é suficiente. A gente tem que achar um jeito de aumentar a expectativa de vida, mas com vitalidade. A gente precisa envelhecer, mas com saúde, com uma saúde boa. E para envelhecermos com uma boa saúde, a gente precisa mudar hábitos de vida. Ah, mas eu já tenho 70 anos, 75... Ainda é tempo de mudar hábito de vida e melhorar muito a qualidade de vida. Olha só a ideia da Isa. Está dizendo, se me permite a ideia, poderíamos nos unir para fazer um livro de receitas saudáveis feito por todos nós. O que acha? Uma ideia legal. Olha, a gente pode amadurecer isso, viu? Muito bacana mesmo, né? Assim, a gente poder compartilhar as receitas saudáveis por aqui, isso é muito bom. Que legal. E o pessoal comentando aqui que tem a síndrome das pernas inquietas, a Ângela Vicentim, a Vera Bortoloso está aqui dizendo, olha que legal o projeto e tal. Ela disse que chegou atrasada, mas está amando a live. Que bom. E a gente tem uma perguntinha aqui, dá tempo? Fazer, então vamos lá, é da Cris Mastelini Ribeiro. Ela pergunta se o distúrbio emocional pode alterar o intestino. Pode, olha só que coincidência. Eu falei para a Érica agora há pouco. Foi mesmo. Enquanto nós comíamos nossa kombucha com castanha. Não, nossa kefir com castanha, desculpa. E eu estava falando que eu li um artigo muito interessante hoje, mostrando o seguinte, que o estresse, seja ele por ansiedade, por depressão ou por um momento difícil ali, que você esteja passando, até mesmo um trânsito complicado, quando esse estresse dura em torno de 4 horas, olha só, 4 horas, ele já é suficiente para interferir no seu microbioma, nas suas bactérias intestinais. O estresse a partir de 4 horas, agora imagina pessoas estressadas cronicamente. O estresse a partir de 4 horas, ele atrapalha a ação do lactobacilo. O lactobacilo é um tipo de micro-organismo bom, né, que pega o açúcar e destrincha para que você não faça aquela absorção rápida. O lactobacilo é importante para manter a boa barreira intestinal. O lactobacilo ele é importante para manter nossa imunidade orgânica. E o estresse libera algumas substâncias que tiram a ação desse lactobacilo. Então hoje a gente sabe por que o estressado, ou ansioso, ou deprimido, tem mais infecção, tem mais doença inflamatória. Então, distúrbio emocional interfere sim na função intestinal. Ao longo das lives a gente vai falar sobre esse eixo intestino-cérebro. Então, é uma via de mão dupla. A gente sabe que ali no intestino tem cerca de 100 a 500 mil neurônios, ali nos plexos de Auerbach, de Auerbach e de Messner. Esses plexos nervosos, eles mandam informações através de um nervo chamado nervo vago lá para o cérebro. E as bactérias intestinais que determinam o tipo de informação que é mandado para o cérebro.
Então, por isso que hoje a gente diz que o intestino é o segundo cérebro. Há uma relação de mão dupla, né? Antigamente a gente imaginava que só o cérebro mandava no intestino, né? Com seus 86 bilhões de neurônios. Hoje a gente sabe que é uma via de mão dupla. Então, quando você está com a flora intestinal ruim, o seu cérebro não vai funcionar bem, a sua parte emocional vai ficar desequilibrada. E uma das formas do estresse produzir o desequilíbrio emocional é interferindo com o equilíbrio da sua flora intestinal, da sua microbiota. Então, por isso que quando você come o kefir, toma kombucha, come o chucrute, toma um probiótico bom e aprende a alimentar essas bactérias boas com bons prebióticos, que são as verduras, os legumes, as frutas e as gorduras boas, você melhora a sua saúde cerebral. Olha só, tem uma ligação direta intestino-cérebro. Né? Não adianta você ter um distúrbio emocional, tomar um remedinho, mas come errado. Come um monte de açúcar, come um monte de farinha branca, come um monte de gorduras trans e vai destruindo sua flora intestinal. Consequentemente, você vai aumentando a inflamação crônica subclínica e piorando sua depressão, sua ansiedade. Ótima pergunta. E a Cris, ela está agradecendo, né? Muito obrigada por responder. Estou passando por esse efeito. Interessante. Informação de qualidade, hein, meu amor? Sim, essa é boa. Né? A gente não escuta esse tipo de informação por aí, assim. Esse trabalho ele é bem recente, publicado por um grupo muito importante dos Estados Unidos. E eu fiz essa revisão coincidentemente hoje. É verdade, conversamos sobre isso. Acho que é isso, meu amor. Tem mais alguém aí? Ó, o Álvaro querido. O Álvaro é irmão da Neuza. Um cara muito querido que eu não vejo há muito tempo, mas eu tenho um carinho especial por você, Álvaro. Gente boa demais. Grande abraço. Mas é isso aí, gente. Espalhem, então, a boa nova, né, meu amor? A boa nova do projeto SEDE, que é só benefício, é só para qualidade, ter qualidade de vida, envelhecer com saúde, envelhecer bem, né? Isso aí, meu amor. Envelhecer não significa você ali ficar doente, você ter limitações, né? Dá para envelhecer com saúde, dá para aproveitar muito da vida ainda, mas a gente tem que correr atrás. Tem que correr atrás. Buscar. Como diz meu amor, não dá para ficar sentado no sofá assistindo televisão e comendo porcaria, né? Assim a gente não consegue adquirir saúde, mas de jeito nenhum. Perfeito. Aqui vocês vão conseguir boas informações de caráter científico. Tá? Isso é importante. Não é achismo, é científico. Isso aí. Então, segunda-feira próxima, nós vamos então começar. E o primeiro tema vai ser o S de sede, que é sono. Tá bom? E aí a gente quer deixar um abração para todos vocês, tá? Agradecer a confiança de cada um de vocês. Divulguem, espalhem, tá? São informações boas e gratuitas. A gente tá doando isso para vocês com muito prazer, tá? Mesmo porque a gente usa para nós também, né? Essas informações a gente usa para melhorar a nossa saúde também. Abraço para aqueles que vão assistir depois, o meu craque Ratinho lá no Kaiserslautern. Agora ele mora na Áustria, ele é diretor do Red Bull, um grande conhecedor de futebol, ídolo na Europa, sempre assiste. Abraço para você, Ratinho, para sua família. Meu grande amigo Nilton, meu amigo careca, ele é mais careca que eu. Nós jogávamos juntos e a gente tinha uma disputa para ver quem era mais careca. Quando a gente começou juntos, nós tínhamos cabelo. Aí depois foi caindo, e ele ganhou a disputa, porque ele tá mais careca que eu. Aí o meu querido amigo Odeni, lá de São Paulo, né, meu amor? Isso. O cara é muito querido, ele, a esposa. Quem mais que assiste depois? Meu pai, querido, né? A Neuza, minha madrasta querida. E muitas pessoas que chegam também atrasadas, assim, na live ao vivo, bom. Né? E dá boa noite depois que a gente já foi embora. E tem muita gente que fala, olha, cheguei atrasado, mas vou assistir depois. Legal. Então, muito obrigada por esse carinho e essa consideração. A Sara Fedrigo já está aqui comemorando. Uhul! Rumo ao projeto! Isso aí, legal. A gente quer isso. A Maria Zalete diz assim, como eu gostaria de ter começado a cuidar da alimentação há mais tempo,
Bom, tá fazendo isso agora, não tá? Tá em tempo. É, Em tempo. antes tarde do que mais tarde. É isso aí. Isso aí, gente. Ou Aí, então nunca, né? divulguem o projeto aí para o máximo de pessoas que vocês conseguirem. É isso aí, pessoal. Ótima semana para todo mundo, tá? Beijão, até Tchau. mais.